tarde, obrigado pelo convite, obrigado ao Cássio, obrigado ao Anjos do Brasil, obrigado. Bom, eu vou falar aqui da área de saúde e falar um pouquinho de tecnologia, algumas coisas que talvez vocês tenham ouvido falar, outras não, mas eu queria falar aqui algumas coisas macro primeiro, né? A área de saúde é um sleeping giant, né? 10% do PIB. Tá? Segundo ponto, a área da saúde, assim como o Brasil não é para amadores, a área da saúde não é para amadores, mais do que qualquer outro setor, talvez, de investimento. Terceiro, tudo que vocês ouvem aqui ou em outros fóruns sobre scale-up, rodadas, Scrum, Agile, enfim, na área da saúde são termos... Há 3 anos, quando eu comecei no Einstein, a primeira coisa que várias pessoas vieram me aconselhar, o tempo na saúde é diferente. Então, eu acho que é importante entender isso, mas isso não quer dizer que não está mudando, e está mudando com uma rapidez relevante. Eu acho que a gente está começando a notar coisas interessantes desse ponto de vista de investimento em tecnologia e inovação nessa área. Então, é um sleeping giant, mas ele está acordando, e quando ele acorda, ele é grande. Ele é um setor bastante interessante, né? O que eu vou passar nos primeiros slides aqui, vou desligar meu celular que eu esqueci, são aquelas coisas mais ou menos óbvias que, logicamente, qualquer um que está olhando a área da saúde vai saber que essas coisas estão acontecendo e que elas são grandes, elas são relevantes, que tem milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas investindo nessas coisas no mundo todo. E tem um monte de coisa boa e um monte de bobagem, né? Assim, e o grande desafio vai ser distinguir entre o que é bobagem e o que é coisa boa, e é muito difícil distinguir essas coisas em um certo momento nessa área, né? Principalmente por algumas coisas que eu vou falar para vocês. Então, tecnologias de monitoramento, vocês veem isso o tempo todo, né? Aplicativos. Acho que o número que eu vi recentemente são 200 mil aplicativos de saúde, mas sim, são sempre números absolutamente extraordinários, né? Isso quer dizer que é ruim? Não, significa que está todo mundo correndo atrás do pote dourado aqui, né? Telemedicina. O Einstein, a gente investiu bastante nessa área. No mundo tem uma tendência macro que vai acontecer aqui no Brasil. A gente não sabe, ninguém tem uma bola de cristal que não se vira um negócio importante, mas eu posso dar uns grandes números. Esse ano a gente deve chegar a uns 30, 40 mil atendimentos em telemedicina no Einstein. O ano passado a gente fez 7 mil, no ano anterior 3 mil, e no ano anterior, sei lá, uns 500, alguma coisa. Então, tem algumas coisas que acontecem e daí chega a curva de inflexão. Nos Estados Unidos isso já é uma coisa muito importante, e aqui está virando, né? Toda essa parte de aplicativos, já falei. Outras coisas são tecnologias, o nosso corpo começa a ser um playground interessante, né? Nanotecnologia, essas coisas ainda está dando para ver, mas... Eu falo assim dos invisíveis, né? A nanotecnologia é algo real. A gente tem área de pesquisa nessa área no Einstein e no mundo está acontecendo, né? Então, essa interação do homem cibernético, ciborgue, essas coisas estão vindo e estão vindo com muita força, né? Biosensores, IoT, enfim, o tempo todo a gente se depara com essas coisas. Robôs, né? Robótica, seja não apenas esse robô que a gente está vendo aí com... né? Tem robôs humanoides, mas bots, enfim, tratamentos via bots, né? Nurses e coisas do tipo. Tem um investimento enorme para você ganhar escala, porque na área da saúde um dos grandes desafios é ganhar escala, né? Toda essa parte de dados, né? Eu vou mostrar 2 lados. Esse, né, um aplicativo, e eu posso juntar com esses 2, né? Big Data. Eu tenho tem uma frase que é a seguinte, né? Existe a prática da medicina e a ciência da medicina. O que acontece? Se você olhar a história da medicina, né, vai naqueles museus holandeses, que tem aqueles quadros, né, de um monte de médicos, sangue, parece um anfiteatro como esse, todo mundo assistindo, né? E a prática da medicina ela foi evoluindo, evidentemente, né, baseada em evidência, mas se você olhar de fato o que acontece na medicina, é uma enorme curva de Gauss, onde você tem excelentes médicos que são ok, e péssimos médicos e profissionais de saúde de maneira geral. Ela é uma prática, quando a gente fala prática da medicina, é algo empírico. O que está vindo e é forte e é transformador é a medicina baseada em ciência, dados.
Não é o médico olhar, ele toma o teu pulso, olha para você, faz algumas perguntas, pede uma ressonância e toma a decisão. O que está vindo são dados, né? E coletar dados do ser humano, de tudo. Isso vai transformar como é feita a medicina. Então, eu acho que tem muita gente apostando nisso. Nós, no Einstein, também estamos apostando, estamos investindo em Big Data, estamos investindo em mobilidade, mas isso significa uma transformação. Tirar o que a gente fala assim, a sorte de você ter um bom médico ou ter um péssimo médico te atendendo, porque não é baseado em evidência para valer, né? E falando em dados, eu acho que está todo mundo falando aqui, acho que fintech, eu não estive na parte da manhã, né, mas inteligência artificial. Olha que interessante esse quadro, todo mundo conhece esse povo, né, que faz essas estatísticas. Olha o setor que mais investe, ou tem investido mais em inteligência artificial. Era da saúde. De todos os setores. E a gente nota, e eu falo, mas o quão longe está isso da realidade? Eu posso dizer que no nosso laboratório do Einstein, que a gente fundou há 3 anos, contratamos vários cientistas da computação, eu falo garotos de 20 e poucos anos, formados na Poli, no ITA, em Campinas. A gente tem conseguido diagnósticos com algoritmos em cima de imagens superiores a qualquer médico. Então, assim, como é que você treina usando visual computing, coisas dessa? Então, está vindo e está vindo de verdade. Não é uma, assim, imaginando que alguém vai substituir um médico, né? Então, aliás, eu não posso falar isso. Se tiver algum médico aqui, eu já vai levar isso para o Einstein, vai filmar e você é demitido imediatamente. Mas, evidentemente, vai mudar o papel do médico nesse contexto. Tá? E a gente está todo mundo vendo isso, e a gente está apostando e investindo em tecnologia, redefinindo o papel do médico em algumas especialidades em particular. Radiologia, onde é a mais óbvia. Né? Realidade virtual, hoje há várias evidências que isso serve para você reduzir estresse, tratar problemas psicológicos, psiquiátricos, treinar médicos, acalmar as pessoas, enfim. Então, nós também estamos investindo nessas áreas. Genética. O grande assunto do momento é chamado CRISPR, né? Que é uma técnica de edição genética. Funciona, ainda nós estamos, no momento, começando os testes em humanos, mas o que significa que se você tem uma mutação genética num gene em particular, isso, de fato, pode curar doenças absolutamente incuráveis até então. São aquelas doenças muito raras, que são milhares de doenças raras que existem no mundo, tipicamente uma prevalência de 1 a cada 10 mil, 1 a cada 100 mil habitantes, que antes eram incuráveis, e o que se percebeu é que muitas delas é função da mutação de um único gene. Então, logicamente, tem um medo enorme que você vai consertar aquilo, mas a pessoa começa a ter 3 orelhas, enfim. Então, é um mundo de uma fronteira real. O que eu posso falar? No Einstein, a gente está investindo em genética, a gente está olhando terapia celular, que é, de fato, a manipulação genética, não em humanos ainda, mas isso é uma coisa que está vindo, e a ciência está convergindo para isso. Tá? E, aliás, e não apenas manipulação e olhar a genética de humanos, porque uma das coisas que, não sei se vocês sabem, nós temos 10 vezes mais bactérias dentro do nosso corpo do que células humanas. Logicamente, as bactérias são menores. Então, uma das áreas enormes de investimento hoje é microbioma e toda a questão de mutação genética nessa área. E como que ela afeta a nossa saúde. O hospital também vai mudar, e o seu papel, e como é um hospital, o nível de eletrônica embarcada que vai ter lá dentro. Aqui uma foto do que a gente vem fazendo em telemedicina no Einstein, né? A gente conecta hospitais, nesse momento uns 40 hospitais estão conectados, públicos e privados. Então pensa numa grande central de comando e você orquestrando os pacientes à distância. Imagine o impacto disso num país como o Brasil, América Latina, África, onde você nunca vai conseguir ter todos os especialistas espalhados pelo mundo. Isso aqui é só um exemplo, está no nosso site do Einstein, mas a gente tem vários, nesses últimos 2 anos, a gente desenvolveu 15 produtos de telemedicina. Alguns deles estão aí, estão à disposição da população, de hospitais e assim por diante. Ontem mesmo a gente fez um anúncio junto com o prefeito Dória,
que nós vamos fazer uma triagem, a questão de escala, né? A tecnologia vem para ganhar escala. Nós vamos fazer uma triagem de 60 mil pacientes dermatológicos. Não sei se vocês viram isso, mas vamos usando tecnologias de teledermatologia, tem o caminhão que está percorrendo a periferia aqui de São Paulo, o caminhão da saúde. Os profissionais vão estar tirando fotos, a gente está montando essa base de dados. E o que acontece quando você monta uma base de dados com 60 mil casos anotados, com biópsia comprovando? Inteligência artificial vem na sequência. Porque um grande asset para você construir inteligência artificial é base de dados. E a gente está fazendo isso e trabalhando junto para você automatizar todo esse processo. Então, imagine alguém num posto de saúde remoto tirando uma foto de uma verruga, de uma pinta, e imediatamente ter a resposta se tem um processo cancerígeno ou não. Então, tem a possibilidade de, com essas coisas, você ganhar muita escala e resolver problemas da saúde. Bom, provavelmente você nunca trabalhou na saúde, algumas coisas parecem meio futurísticas, não realidade, enfim, e algumas coisas talvez sejam muito óbvias. Eu não falei nenhuma novidade que ninguém que trabalha na área da saúde não saiba desses temas, né? O que eu posso falar é que nos últimos 3 anos no ICE a gente tomou uma decisão forte de participar do chamado ecossistema de inovação, ou ser um agente ativo do sistema de inovação, e a gente tem trabalhado com startups quase como um anjo, ou chegando próximo a VCs, fazendo Series A, okay, em termos de aporte de investimento. Então, a gente está fazendo uma coisa que não é pequena, não temos ainda uma incubadora, aceleradora no sentido estrito da coisa, mas os números que eu posso falar são mais ou menos o seguinte, eu acho que, nesse exato momento, a gente já falou com 850 startups da área de saúde no país, de Porto Alegre a Recife, a Belo Horizonte, Ribeirão Preto. A gente realmente conhece esse ecossistema e quase metade delas a gente encontrou pessoalmente. Quando a gente fala a gente encontrou, não sou eu, mas a nossa equipe, a gente tem uma equipe aqui, tem o Felipe que trabalha comigo, depois ele levanta a mão, mas enfim, tem um grupo grande de pessoas, a gente mobilizou o Einstein para olhar esse sistema. E o que a gente aprendeu sobre essas startups na relação com esses empreendedores, que talvez seja o foco de vocês, né? Muita coisa, vocês vão ver muita coisa, que faz enorme sentido para a saúde do paciente, né? Lifetime value do paciente, né? Porque investir na saúde é investir em lifetime value, né? Linguagem matemática. Mas não tem quem pague, nem mesmo o paciente. Esse é um dos grandes desafios. Fala assim, é bom? É. Quem vai pagar? Não está claro. Porque o sistema de saúde ele tem um negócio engraçado, tem vários players e ninguém se mexe. E tem coisas que você tem que fazer que é para o bem do paciente, mas não acontecem porque o sistema é amarrado nos sistemas de quem paga quem recebe o quê. Essa é uma grande verdade do sistema da saúde. Então, vocês vão ver, um empreendedor vai mostrar algo, mas ele tem que mostrar como que isso vai ser pago. E não é fácil mudar sistemas de pagamento no setor da saúde. Então, que é o que estou falando aqui. Descobrir quem vai pagar, por quanto tempo e quanto, não é trivial no caso de inovações tecnológicas na área da saúde. Eu acho que mais que em outros setores. Porque você não consegue fazer testes de mercado muito rapidamente. Outra coisa que talvez aqui é um pouco provocando, a globalização da prestação de serviços é algo emergente a ser observado. Onde que você observa isso? Por exemplo, testes genéticos. Né? Testes genéticos, começou isso no Brasil como? As pessoas cuspindo num recipiente, mandando para os Estados Unidos e recebendo o laudo. Hoje no Einstein, a gente, via telemedicina, a gente já está atendendo pacientes em Miami, em Londres. Ontem, atendemos alguém do Uruguai. Então, na prestação de serviços, quando você começa a digitalizar, muda algumas concepções no setor de saúde. O setor de saúde sempre foi um negócio local. Com a tecnologia, a digitalização, as fronteiras começam a ficar não tão óbvias, né? Outra coisa, é tudo verdade. Regulamentação, órgãos de classe, pesquisa clínica, cultura da garantia, soidio, enfim, é um sistema complicado. Para quem não viveu muito tempo nisso daqui, tudo que vocês ouvem é verdade. Eu não vou fazer um próprio chicote aqui, me açoitar, mas o sistema tem algumas amarras que não devem ser desconsideradas. Tá? As melhores startups de saúde terão profissionais de saúde no comando, daí eu coloco assim, compartilhado. Por quê? E essa história do soidio, o médico, o profissional de saúde, ele é muito, enfim, autossuficiente.
né? Ele fala assim, eu desenvolvi isso, eu entendo desse assunto. Mas ele nunca montou uma empresa, ele nunca contratou RH, ele nunca fez marketing, ele fica em desenvolvimento nessa área. Então, eu diria que as melhores é que tem que ter um profissional de saúde, difícil uma startup da área de saúde que não tenha um profissional de saúde relevante, competente, que seja a alma da empresa, mas ele tem que ter as outras competências juntas, e é bom observar isso. Porque senão você fica amarrado num profissional da saúde que sabe resolver o problema, tem uma boa solução, mas não vai para frente como empresa, né? E aí tem a confusão entre projetos de pesquisa, produto e empresa. Não está muito claro, às vezes fica meio nebuloso na cabeça desse pessoal. Outra coisa, eu sei que muita gente aqui no setor de investimento não gosta de governo. No setor da saúde não dá. O governo, ele é regulamentador, ele é regulador, ele é o maior comprador. É 50%. Na área da saúde, aqui no Brasil, em outros mercados é 80%, em outros mercados é 100%. Enfim, se você está pensando em produtos globais, tem que aprender a lidar com o governo, né? Embora o serviço da saúde deixe sempre muito a desejar, há sempre muita gente ganhando bem. Então, assim, você vai descobrir um negócio que é muito bom e que faz alguma coisa assim. O setor da saúde é um setor que tem desafios de eficiência, de qualidade, de entrega, mas tem muita gente ganhando muito dinheiro nesse setor, apesar de muita gente reclamar. Então, ao olhar um business case, descubra quem vai perder e quem vai tentar bloquear o teu serviço. A gente vê isso o tempo todo na área da saúde. Bom, inovação em digital health, medical devices, biotech e pharma, embora tudo na área de saúde, cada um desses tipos de inovações tem coisas completamente diferentes. Uma coisa é desenvolver um biomarcador, outra coisa é desenvolver um equipamento médico, outra coisa é desenvolver um aplicativo, um software. Parece que é tudo saúde, mas são business completamente diferentes em termos de investimento, risco e forma de avaliação. Então, não dá para colocar tudo no mesmo cesto. Em geral, o tempo na saúde tem que ser maior que outros setores, já falei, e cuidado. Esse é um investimento que deve ser sempre para melhorar a vida das pessoas. E talvez essa seja a coisa mais importante que eu posso falar para vocês. Se vocês estão apostando numa startup, num projeto, que as pessoas por trás desse projeto não vão melhorar a vida das pessoas, pode fazer algum sentido por algum tempo, mas você não vai conseguir enganar todo mundo o tempo todo, aquela velha frase. Então, assim, invistam em empreendedor que realmente está empenhado em fazer isso, ou num plano de projeto que faz diferença. Porque os vendedores de ilusão nessa área tem bastante. Lembra a história do faroeste, os vendedores de xarope nas carroças andando pelo mercado? Então, é um pouco isso, eu estou exagerando, mas tem que melhorar a vida das pessoas, né? Então, isso é o que a gente sempre faz no Einstein. E a gente tem esse projeto muito amplo de trabalhar com vocês, inclusive. A gente tem apoiado startups que têm investidores anjos por trás, tá? Então, aqui só algumas fotos para vocês verem os eventos que a gente faz. A gente já fez 6 grandes eventos desse tipo, toda a liderança da instituição do Einstein está junto com esse ambiente de inovação, e a gente quer ser um partícipe junto com vocês, aprendendo. Nós também estamos aprendendo, eu acho que talvez com um pouco mais de intensidade, porque esse é o nosso foco. E a gente olhou muito o que acontece no mundo, em Israel, nos Estados Unidos, no Canadá, na Holanda. Enfim, a gente não quer inventar tudo, mas também queria compartilhar um pouco do que a gente aprendeu nesse período. Tá bom? Muito obrigado, gente.